Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do Projeto Integra. Integra Podcast. Se você é brasileiro ou brasileira, com certeza tem ou já teve bastante medo da dengue. É um martírio para a saúde coletiva ao longo das últimas décadas. É por isso que hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento de tecnologias para o combate da dengue. Eu sou Yasmin Saboia, sou jornalista, sanitarista e mestranda em comunicação em saúde. Eu vou fazer minha autodescrição para a gente começar esse programa. Eu estou vestindo um macacão azul, sou uma mulher branca, cis, uso os cabelos até um pouco abaixo dos ombros, estão levemente clareados e acho que descrevi tudo, né, Silvana? Já vou te convidando assim para a nossa debatedora que está sempre aqui comigo, auxiliando nesses debates maravilhosos, Silvana Nair Leite, representante do Instituto Escola Naval dos Farmacêuticos, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do programa de pós-graduação em assistência farmacêutica, também coordenadora do projeto Integra, né? Daí eu queria que você começasse o programa falando para a gente um pouco de por que é importante a gente trazer, falar sobre o desenvolvimento de tecnologias para o combate à dengue nesse programa. Olá Yasmin. Bom, é mais uma oportunidade do Projeto Integra de trazer uma temática extremamente atual, que está no centro do debate, da preocupação da população e dos profissionais de saúde e do sistema de saúde, né? O tipo de tema que interessa para o Projeto Integra. A dengue é um problema bastante sério de saúde pública, porque atinge um número muito grande de pessoas, né? Nos últimos anos isso tem acontecido com muita frequência e recentemente tem estado também muito fortemente como temática da população pelo número de casos, mas também pelo investimento em novas possibilidades de lidar com a doença, como a vacina, que foi recentemente incorporada, né, que no ano passado passou a fazer parte do calendário de vacinação no Brasil, mas ainda restritamente por uma pequena parte da população, porque ainda não há vacina disponível para disponibilizar para toda a população, e também porque é uma tecnologia cara, não é uma tecnologia barata, a vacina, né, para vacinar a população como um todo. E aí a gente fica pensando, bom, mas é só isso que a gente pode fazer? A única estratégia é a vacina? Bom, a gente vai hoje conversar de uma forma muito interessante sobre o que é desenvolver tecnologias para enfrentar uma doença, para além das estratégias medicalizantes, né? Além de medicamentos e além de vacinas, a gente tem outras possibilidades de desenvolvimento de tecnologias em saúde. Então, vai ser uma conversa muito instrutiva e eu acho que vai dar muito orgulho, inclusive, para nós brasileiros. Bom, eu vou me apresentar, né? Eu sou, então, as meninas já me falou, né? Eu sou Silvana, eu sou farmacêutica de formação, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, branco, você acha que tá branco? Dá, né? Cabelo branco. Estou vestindo um blazer branco hoje também. Já fez a autodescrição? É difícil esse momento da autodescrição, né, Silvana? Que a gente tem que olhar para ti. Eu vou convidar nossos dois entrevistados de hoje também a fazerem sua autodescrição. Nossos convidados são Luciano Moreira, consultor do método Wolbachia da Fiocruz, e Sérgio Luiz, pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Deane, da Fiocruz Amazonas. Que prazer reunir vocês dois aqui, gente. Eu sei que ambos estão fazendo um trabalho belíssimo, importantíssimo, e que a gente está aí trazendo várias tecnologias importantes para esse momento, né? E aí começo com você, Luciano, primeiro pedindo para você fazer a sua autodescrição, mas também trazendo a sua relação com o método Wolbachia especificamente, né? Imagino que até a sua relação com as pesquisas a respeito da dengue seja mais longa. Agora, o Wolbachia é uma grande evolução, né, nessas tecnologias, então seria interessante você trazer a origem dela. Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Luciano Moreira, sou consultor sênior do método Wolbachia no Brasil e sou branco, sou um paulistano que já sai de São Paulo há muitos anos, estou nos 50 e tenho 2 filhos, estou trajando uma blusa azul. Me conta um pouquinho de como é que foi seu primeiro contato com o método Wolbachia e como é que ele chega no Brasil, assim, como Sim, começou em 2008, quando eu não sabia o que era esse nome.
mas tive esse contato, essa opção de sair do Brasil e ficar um tempo fora. Eu fui para a Austrália e tive o conhecimento do que era, né? Essa é uma bactéria que é muito comum na natureza e está praticamente em 50%, 60% dos insetos. E foi uma ideia de um australiano que ele queria tirar essa Wolbachia, que é muito comum, mas não está presente no mosquito Aedes aegypti, que é o maior vetor de dengue do mundo. E ele queria colocar no Aedes aegypti e ver o que aconteceria, né? E eu cheguei lá, eles tinham acabado de colocar a bactéria, uma inserção no ovo do mosquito, que demorou mais de 4 anos esse processo. E eu queria, será que vai virar um supervetor de dengue, né? E a gente descobriu que não. Quando a bactéria estava no mosquito, veio a bloquear, então, o vírus ali dentro do mosquito. O vírus não estava sendo transmitido para as próximas, para os outros, né, gerações ali e também quando para transmissão. Então, foi um achado. Então, esse programa cresceu muito no mundo e a gente trouxe, voltando para a Fiocruz em 2010, a gente começou um trabalho pequeno, coletando evidências, fazendo todo um trabalho de preparação. E a gente já está há mais de 10 anos trabalhando no Brasil, em campo, em vários municípios, aplicando esse método que é bastante complexo, bastante robusto em termos de atividades que são realizadas. Eu sou fã do método, né? A gente começa em Niterói trazendo aquele laboratório ali de primeiros experimentos, vamos dizer, né, no território em si. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos trazer aqui o Sérgio para nossa conversa. Sérgio, antes do programa a gente teve uma conversa, né? Eu fiquei bem impressionada com a sua empolgação como pesquisador. Quando você fala do tema, é muito legal, né? Quando a gente vê um cientista entusiasmado com seus estudos, assim. Você falou que desde os anos 80 ali você já pesquisa, né, dengue. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Bom, é uma história um pouco longa, né? Bom, resumida. Agradecendo, né, o convite, estar aqui dividindo com o Luciano, colega de muito tempo, com vocês. Eu fazendo a minha autoapresentação fica mais fácil depois que todos já se apresentaram, né? Então eu vou usar um pouquinho as palavras de todos também. Sou carioca, mas também já moro na Amazônia fixo desde 98, já há alguns anos. Tenho cabelos, poucos cabelos, né, a maioria brancos, e sou branco também. E a gente vem trabalhando com isso há muito tempo, desde os anos 80, porque na realidade, quando o vírus da dengue começou a entrar no Brasil, eu trabalhava na Fiocruz no Rio. E o professor Leônidas Dini, né, que leva o nome, o patrono que leva o nome lá do Instituto da Fiocruz, lá na Amazonas, ele na época, ele teve um projeto para começar a ver como é que era o papel de um outro mosquitozinho que também é responsável pela transmissão da dengue, mais na parte da África e da Ásia, que é o Aedes albopictus. Ele queria ver como que esse mosquito que já tinha no Brasil, qual seria o papel dele na transmissão da dengue. Então, eu trabalhava no laboratório, naquele tempo a gente não existiam sistemas de bolsas, assim, nem lembro qual o sistema que existia, né? Mas era bolsista lá, então eu trabalhei muito ajudando a fazer a criação dos mosquitos, tanto de Aedes aegypti quanto Aedes albopictus, fazer coleta e trabalhando muito que a gente preparava esses insetos para poder fazer as infecções experimentais que eram feitas lá no laboratório da virologia do Dr. Hermann Schatzmeier, da doutora Rita Nogueira. Então, minha coisa começou com dengue, assim. Depois de um tempo, é claro, também fui embora do Brasil, voltei. E quando eu voltei e fiquei fixo na Amazônia, né? E aí, logo em 2002, eu acho, foi na gestão do ex-presidente da Fiocruz, Paulo Busch, em que ele começou a montar, porque o dengue estava estourando no Brasil, começou a montar redes de pesquisa. E aí ele montou uma rede dengue, foi a primeira rede num programa chamado Programa de Desenvolvimento de Tecnologia em Saúde Pública, chamado PDTSP. A primeira rede foi de dengue. E a gente, no início da Fiocruz em Manaus, estava inaugurando em 2002 uma estrutura muito pequena. Então, eu falei, olha, isso é uma coisa que a gente pode fazer alguma coisa aqui, porque tinha pouca coisa na Amazônia sendo feita sobre esse assunto, e era um tema que estava importante para o Brasil. E aí a gente começou a fazer alguns estudos ali
né, na Amazônia. Começou com um pouquinho de dinheiro que esse projeto dava, ajudou a ter bolsista, ajudou a comprar material. Importante, né? Investimento em pesquisa. Sem investimento em pesquisa não Mesmo acontece pequeno, nada. porque eram projetos muito baratos, mas você tem que ter pessoas para fazer, Tem que você ter tem recurso. que comprar coisas simples, né? Em que no nosso sistema público ainda é difícil por causa da... E essa sua sistema fala é um todo. retrato, né, do que a gente vê no Brasil, principalmente quando a gente pensa em dengue, se quer resultado. É importante ter resultado, porque mexe com a vida das pessoas. No entanto, quando se fala em investir ali na No mesa da básico. pesquisa, no básico, né, a gente vê o pesquisador assim, feliz porque teve um pequeno investimento, quando na verdade isso deveria ser o centro, né, da ciência e tecnologia no país. Devia ser o começo, né? Porque senão a gente, mesmo assim, a gente não consegue fazer muita coisa sem um básico, né? Sem como é que a gente chama? A Bolsa Família, né? Sem um investimento mínimo. Assim você não consegue fazer muita coisa. Mas Você... eu acho que o que a gente tem hoje, a gente pode apresentar hoje uma série de tecnologias e a capacidade, né? Eu costumo usar esse termo, a ousadia de ter um sistema de saúde como o nosso, Exato. é porque em algum momento começou a ter algum investimento, o país pensar em produção de conhecimento e que tem atualmente se fortalecido. Acho que ganhou muito a própria sociedade. Hoje reconhece a importância do Brasil ter um investimento de produção própria de conhecimento, produção própria, de produção também, né? Tanto na pesquisa quanto na produção de tecnologias. Então, acho que isso hoje já está muito mais claro para a sociedade. E é importante, é uma política pública, ela precisa que a sociedade reconheça para que ela possa existir, né? Eu acho que o que a gente pode apresentar hoje tem E a até ver já com pegando isso. esse gancho da Silvana, assim, trazendo aqui algumas tecnologias que tenho conhecimento e eu queria convidar vocês a acrescentarem se tiver, assim, as estratégias da Fiocruz contra a dengue hoje, o Infodengue, o Wolbachia, as estações disseminadoras de larvicida, que em especial gostaria de falar um pouquinho a respeito daqui a pouco, ou seja, um arsenal de possibilidades para o SUS. Você listaria mais algum, Luciano? O que a gente tem hoje quando a gente pensa nesse desenvolvimento de tecnologias que não competem entre si, são todas importantes numa integralidade do combate, né? Acho que você falou de todas, assim, tem, com certeza, certamente tem outros trabalhos aí de pesquisadores, né? A Fiocruz é um mundo, né, de conhecimento aí, de pesquisa, mas eu acho que os principais são, que estão mais em voga, são esses aí que você listou, esses quatro, né? Elas se complementam? Elas se complementam? Eu acho que sim. Eu acho que elas podem... de um modo geral, nenhuma doença, principalmente transmitida por vetores, você vai conseguir Sim. achar uma única... Uma bala de ouro, né? É o que o pessoal fala, né? Mas não vai conseguir uma ferramenta só fazer Única, isso. não vai dar conta E- disso, né? Todas elas, principalmente nas transmitidas por vetores, aí você pode falar de malária, doença de Chagas, você pode falar de leishmaniose, todas essas doenças, você tem que ter uma conjunção, uma integração entre medidas. Talvez elas todas juntas, talvez elas em tempos diferentes, talvez duas juntas, uma para antes, depois. Tudo isso é o que E as hoje a gente próprias- chama de manejo integrado de controle As de próprias vetores. diversidade de condições ambientais e sociais, num país também do tamanho do Brasil, também é importante ter mais opções de ferramentas à disposição. É um país continental como o nosso, que tantas regiões com diferentes biomas, climas e todas essas condições. Além de ter isso, você tem que saber também os tempos certos de Imagino. você utilizar, porque vão ser tempos diferentes, né? De regiões para regiões, e que você possa montar a sua estratégia de acordo com isso também. Eu lembro de eu garota passando aquele carrinho do... Como é que se chama? Do Fumacê? Do Fumacê. que depois caiu meio que em desuso, várias narrativas sobre isso foram trazidas, né, do fortalecimento da resistência dos insetos com aquilo, mas também da gente estar respirando também junto com o mosquito aquilo tudo, e de lá para cá, quanta coisa foi desenvolvida. Uma das coisas que eu achei bem legal de ouvir explicar, Sérgio, foi você me falando sobre as estações disseminadoras de larvicida, que já é um outro processo, né, muito mais focado. Explica pra gente como é que são essas estações.
Bom, o princípio básico Que me pareceu um dela, modelo simples, mas muito inteligente, né? o princípio básico dela já é um princípio praticamente que a gente vê na natureza com outras coisas, como a gente vê a polinização através das abelhas, através de outros, não só das abelhas, mas através de uma diversidade de insetos imensos, em que a gente não consegue ver, mas sem eles a gente não teria muitas frutas e muitas flores na natureza. Então a disseminação mais ou menos começou assim. Um japonês, ele trabalhava numa empresa de produção de larvicidas de moléculas e ele tinha uma molécula, ele testou isso dentro de uma casinha fechada, mostrando que o mosquito da dengue, ele era capaz de transportar larvicida de um lado para o outro, carrear no corpo dele, né? Então ele começou com isso. Então ele publicou isso, mostrou que a molécula era boa, que ficava tanto tempo, que media a quantidade de larvicida que o mosquito ficava durante quantos dias, e ficou parado na literatura científica lá, assim, né? E aí a gente lá na Fiocruz, a gente fazia um grupo de estudos assim com os alunos, né? E os alunos sugeriam os temas, a gente falava, procura e traz para a gente. Então, tinha um aluno nosso que era um equatoriano, que era de um curso lá do INPA até, ele pegou esse artigo e levou para a gente para discutir. A gente, tá bom, ele apresentou, e aí a gente já trabalhava com estudos de dinâmica da população de Aedes aegypti em Manaus há muito tempo, desde a época do projeto que eu falei anteriormente, vindo de 2002. A gente fazia uma área em que a gente acompanhava sempre a dinâmica populacional daqueles mosquitos lá. Por quê? Porque é importante fazer isso. É importante porque é assim que a gente sabe como as coisas acontecem. É assim que a gente sabe que do mês tal ao mês tal chove mais do mês tal, o rio fica mais cheio na época tal, nos meses tais, vai baixando. Por quê? Porque há anos a gente vem anotando isso e a gente vem fazendo isso. Da mesma coisa a dinâmica populacional dos mosquitos. A gente ficava analisando para ver qual é a época que tem mais, qual é a época que tem menos. Tudo Muita isso. observação, né? Muito trabalho, que eu brinco, é um trabalho chato, né? Porque tem que ir para o campo todo mês, toda semana, fazer, anotar, né? São coisas simples, baratas de fazer, mas tem que ter uma continuidade para você ter o quê? Você ter um dado forte, um dado robusto, para você entender. E com os métodos analíticos, hoje em dia, você fazer várias prospecções do qual época que tem mais, tem menos. Você construir uma dinâmica da população dos bichos. Aí, depois da apresentação desse seminário, estava eu e um amigo, um pesquisador, que hoje está na UFMG, que trabalha comigo há muito tempo, o Fernando, a gente ficou um olhando para o outro e falou, será que se a gente botar, porque esse trabalho do japonês foi no laboratório, se a gente botar esse trabalho lá no lugar que a gente trabalha, será que não seria uma boa coisa para a gente fazer? Porque a gente tem bons dados, mais de 3 anos, estudo ecológico, e aí bem entra feito. A criatividade científica também, né? Penso que ciência não precisa de criatividade, né? De você ter ideias assim. Os insights. Os insights, aí a exatamente. gente montou e começamos a fazer. E teve várias coincidências aí, mas o método foi uma coisa super simples. A gente, com pouco dinheiro, também, além de ter pouco recurso, isso é uma característica do pesquisador brasileiro. O pesquisador brasileiro, com pouco dinheiro, faz muita coisa. Exatamente. Isso é muita verdade. coisa. Né? Isso é uma grande verdade. A gente comprou potes plásticos, desses de paçoca, de doces, assim, e a gente comprou um tecido preto, barato, a gente cortou, a gente botava o pote plástico cheio de água, o tecido molhado, úmido, por dentro do pote plástico, quer dizer, ele dá capilaridade pela água, ele deixa o tecido sempre úmido, né? Aí com uma bordinha para o lado de fora, prendia com clips simples, aí pegamos o larvicida, né? E diluímos o larvicida um pouco na água, fazia uma pastinha e com o pincel a gente aplicava é claro, a água ficava aqui na parte para cima do topo e para a parte de fora. Porque o mosquito da dengue, ele vem atraído para botar os ovos na água. E aí ele anda nessa superfície, porque diferente dos outros mosquitos, ele não coloca os ovos diretamente na água, ele coloca nas superfícies do lado. Esse tecido cobre a água, só para entender? Não, ele fica nas laterais. Nas laterais. Tá. Ele vai até o fundo do pote. Entendi. E aí ele fica uma abazinha para o lado de fora.
E a gente usa larvicida na abazinha do lado de fora E e aí na que o parte mosquito interna. anda. E aí o que mosquito vem interessante. atraído e ele anda ali. Tem estudos científicos, né, Luciano, que provam isso. O mosquito anda muito em cima da superfície para botar os ovos. Primeiro porque ele não coloca os ovos na água. E ele tem os sensores, né? Ele é cheio de sensor. E ele, então, o mosquito, teoricamente, ele coloca o pé na água antes para ele ver, para ele ativar os sensores de umidade, se a água é salgada ou não, que ele põe menos ovos, põe mais ovos. Se o mosquito não tiver contato com a água, ele não vai botar ovo naquela região. Então ele vai colocando os ovos, distribuindo os ovos ali. E é interessante também que ele não põe todos os ovos no mesmo Exato. local. Ele põe um pouquinho para garantir que a prole dele sobreviva, vai para outro. Aí põe que mais aí pouquinho. É um ele bicho faz a inteligente, disseminação. né? Bem inteligente. Ele é muito esperto. E é uma assim super- que ele, ele, é uma, ele E por assim si só, sobrevive ele também. já é uma tecnologia. Esse bicho, né? e Porque é cheio assim de ele sensor. faz a disseminação. Ele leva para outros lugares. Então ele leva o larvicida que estava naquela superfície para outros locais. Porque como ele anda, o larvicida fica colado nas patas dele, em partes do corpo, e ele fica sujo de larvicida. Assim como a abelha, Espalha. quando encontra o pólen, ela fica com o pólen grudado nela. Muito E aí interessante. ele sai dali, como o Luciano disse, que ele vai botar ovos em vários lugares, ele acaba levando ovos para alguns lugares. Alguém é melhor do que ele para reconhecer o lugar onde vai botar ovo? Não é ele. Não, a gente fica procurando, né? Aonde entra na casa, fica procurando onde é que pode ter água aqui. Ele já sabe onde vai botar. É, muito E aí, interessante. aquelas partículas de larvicida, quando ele vai andar no outro lugar, caem na água. E aí conta com uma grande ajuda que também, que a molécula do larvicida é muito boa. Ela é uma molécula boa. Ela atua em pequenas concentrações. Atua em pequenas concentrações. Você tem que contar com isso, que a concentração pode ser muito baixa, que o Exatamente. mosquito leva de um lugar para o outro. Exatamente. E é suficiente. E é suficiente. A molécula é boa por causa disso. Mas mesmo para locais grandes, por exemplo. Isso foi uma coisa que a gente ainda não consegue. Tipo a piscina, assim. Essa coisa a gente sempre teve algumas ideias assim. A gente achava que, por exemplo, a pessoa em Fortaleza falou: os projetos de vocês aqui não vai dar certo, porque Fortaleza, a gente não tem água aqui, como vocês têm na Amazônia, não tem pequenos reservatórios, é tudo seco. Nossos reservatórios são maiores nas cisternas grandes, né? E a gente falou: não, vamos ver, né? Acabou que deu muito certo também em Fortaleza, em umas áreas, né? Então, quer dizer, a gente acha que isso tem alguns testes para ser feito. Quanto a quantidade de litros Necessária. que tem um reservatório para a quantidade de moléculas ser levada lá, Sim. né? Então Isso não está determinado ainda. isso está determinado, eles têm essa determinação, o produtor do larvicida tem essa determinação. Agora, eu não tenho a determinação de quantos mosquitos e quanto que cada um leva, se consegue chegar numa concentração dessa e que efeito pode dar, porque você tem muita variável Muito. dentro disso daí. Para você fazer isso, você consegue ter esse valor fazendo um teste com tanques, com águas em laboratório, com tantos mosquitos. Agora, a quantidade de que o larvicida, que o mosquito fica, É variável é também. variável. A gente consegue medir. Hoje a gente mede quanto que um mosquito exposto com larvicida fica com quantos dias, com quantas miligramas que ele fica, com quanto que ele pode fazer, quantos litros. Mas tudo isso são contas que a gente faz. É diferente um pouco do mundo real Do mundo real. e da Vai se quantidade que a aprendendo, gente não né, consegue Sérgio? fazer. E né? vocês estão A gente constantemente consegue estimar. aprendendo, né? Sobre o comportamento desse mosquito. O pessoal gosta de fazer muitos modelos sobre isso, né? Tem uns alunos que gostam muito de trabalhar Que com bom, modelos que tem sobre gente isso. que gosta, né? Não, A gente com precisa de modelos e eu vocês. falo para eles assim, tudo bem, agora vamos ver. Modelo, Aí realidade. o nosso sonho de consumo, né? Onde não houver as estações disseminadoras, que haja o Wolbachia, né? Eu queria, Ou que elas possam acontecer juntas. Elas- ou que elas podem possam acontecer juntas. integrar essas tecnologias. Estamos curiosos. Aí eu queria trazer, são 14 países, me corrija se eu estiver enganada, que utilizam o método Wolbachia, né? Sim. Eu queria que você trouxesse o exemplo de Niterói, que foi o primeiro. Eu como jornalista, já fiz alguns programas trazendo esse exemplo e sei que vai muito além de uma exposição de uma área que pode ser levada para o lado político, né, das disputas e tal, que realmente foi um método que funcionou naquele espaço ali, né, Luciano? Como é que foi essa experiência e o que vocês tiraram de aprendizado ali desse exemplo?
Então, a gente iniciou o trabalho de campo mesmo em áreas bem pequenas no Rio, Niterói, em 2014, 2015. Então, eram áreas que viviam 5.000 pessoas, né? E aí a gente teve, né, sempre muito apoiados pelo Ministério da Saúde, né, e a Fiocruz, a gente conseguiu ter ondas de expansão, né? Então, só bem rapidamente, o programa funciona com a parte de engajamento da população. Então, a gente trabalha na área de saúde, na área de educação e na área de lideranças sociais do município, né? Muito próximo ali dos agentes de saúde, os ACS também, que nos ajudam nesse processo. E aí, depois, a gente faz também algumas pesquisas para entender a aceitação da população, se ela está entendendo o que é o método, porque é uma quebra totalmente da prática, né, que se faz hoje. A gente vai soltar mosquito. Então, no final desse processo... Assusta isso, hein? Assusta, muitos falam... Vamos soltar mais mosquito aqui no nosso bairro. Exatamente. Não é qualquer mosquito, né? É. Vamos soltar Aedes aqui. Exatamente. E você botar disseminadora, tem morador que tá. Mas eu vou atrair mosquito, botar um pote com água, eu vou atrair mosquito para minha casa. Também tem isso, né? E aí a gente fez, depois desses 4 meses, 3, 4 meses desse engajamento, a gente pergunta para a população se ela aceita liberar os mosquitos. Então, isso aconteceu, né, com os grandes avanços de expansão, a gente conseguiu fazer grande parte de Niterói e um pedaço do Rio de Janeiro, ali na Ilha do Governador e a região norte. E esses espaços foram selecionados por alta incidência de dengue? Sim, alta incidência de dengue, a gente foi tentando cobrir. Então, e isso foram em várias ondas. Aí, em 2016, a gente conseguiu fazer uma área maior, então, atingindo uma população de mais de 1 milhão de habitantes nas 2 cidades. E aí, mais recentemente, a gente conseguiu fechar a cidade de Niterói. Então, foi a primeira cidade do Brasil que foi totalmente coberta. Qual é o resultado disso? Então, hoje a gente tem um artigo publicado mostrando cerca de 70% de redução de dengue nas áreas que receberam o programa. Hoje a gente está com um artigo, já está em que a gente chama de pré-print, né? Já está ali aberto para ser avaliado e está sendo avaliado por pares, mas mostrando mais de 90% de redução. Então, é um resultado muito promissor e é bem semelhante do que outros países viram com a tecnologia, por exemplo, na Indonésia, na Colômbia, realmente uma redução bastante significativa. E hoje já está em 8 municípios brasileiros, é isso? São hoje 8? Em 8 e mais 3 sendo... E como é que eles estão sendo selecionados? Porque eu acho que todos os municípios vão querer, e agora? Né? Tá dando certo, 90%. Então, a seleção, ela vem do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde tem um ranking da epidemiologia, né? Os municípios que historicamente têm maior carga de dengue e principalmente novos, né? Como o sul do país, que está muito atacado, né? Você vindo de Florianópolis aí, estamos muitos sentindo problemas ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, isso é elencado municípios acima de 100 mil habitantes também, mas a gente tem uma grande demanda e pedidos de municípios. Mas imagino. A gente, infelizmente, eu quero não consegue lá no meu quarteirão, na minha casa. todo mundo. Mentira, eu nem faria isso, porque realmente a gente sabe que tem regiões que padecem demais, né? Assim, e qual é a infraestrutura necessária para fazer a instalação do programa numa área? Então, até hoje a gente fazia uma produção, a gente tem uma produção dentro da Fiocruz do Rio de Janeiro de ovos de mosquitos, então é um insetário grande que vai produzindo, por exemplo, a gente chegou a produzir 20 milhões de ovos por semana. Nossa, ali, infectados com esta bactéria. Sempre, porque a fêmea passa através dos ovos para todos os seus descendentes, então 100% da sua prole já nasce com a bactéria. Uhum. Então a gente não precisa ficar fazendo esse processo de infecção. Essa é a demanda, mas a gente usa muito, né? A gente libera milhares de mosquitos. São cerca de 6 meses que a gente faz um trabalho de liberação semanal numa determinada área, em determinado município. Agora a gente está se preparando para dar um grande salto, né? Estamos finalizando uma grande biofábrica que vai ser a maior do mundo. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? As parcerias também, né? Que vão ampliando a capacidade. As parcerias, então foi assim uma união entre o World Mosquito Program, que é o WMP, o IBMP, que é ligado à Fiocruz, né, aqui do lado do Paraná, e a gente fez essa parceria para realmente construir uma grande fábrica e aumentar pelo menos 5 a 10 vezes a capacidade produtiva e poder atender muitos municípios ao mesmo tempo. Tem uma curiosidade. Sim.
fiquei aqui pensando. No Rio de Janeiro, por exemplo, que já acontece há muito tempo, precisa ficar realimentando? Qual é a durabilidade? O que a gente tem visto, né? Quando você faz um município ou o município é isolado, a gente faz o trabalho desses 6 meses, pode ter que fazer um pouco mais, uns 2, 3 meses, mas é autossustentável. A gente Porque depois tem se a mantém reprodução, ali. a reprodução. Os mosquitos se Você mantêm. falou que a fêmea ela passa a infecção para todos os seus descendentes. Exatamente. Se torna sustentável. Por exemplo, áreas lá da Austrália de 2011 foi feito uma vez, nunca mais fizeram de novo. Essas áreas iniciais do Rio de Janeiro, a gente vai lá até hoje, os mosquitos estão presentes, a gente não soltou mais. Mas, por exemplo, Rio de Janeiro, o pessoal pergunta, o nível de Wolbachia não ficou tão alto. Por quê? A gente fez uma área que ali a região norte é muito propensa, tem muito mosquito, né? É muito complexo. Em áreas que a gente tem essa invasão de mosquitos de fora, talvez, quem sabe, né? A gente poderia fazer um cinturão com essas armadilhas para poder segurar essa invasão. Talvez fosse melhor. Então, a gente vê uma diluição Sim, e dos tem que nossos proteger mosquitos. essa população que já está Exatamente. tratada, né? Essa Exatamente. população de mosquitos já tratada. Isso. E essa nova. população que já teve dengue, né? Porque o risco de ter de novo com um outro vírus da dengue, que são 4 sorotipos, né? É importante também olhar. Agora, uma outra coisa que eu acho importante a gente trazer é que elas não previnem só dengue, né? Previnem zika, chikungunya, o Aedes aegypti é transmissor de várias doenças, né? Então tanto uma estratégia quanto outra tem esta grande utilidade, né? Para o Brasil. elas vão na sua fonte do diversidade. problema, né? Isso é interessante de trazer, né? Isso é importante. Tem curiosidades também dentro disso. Quando a gente começou com as estações disseminadoras, nesse primeiro projetinho que a gente fez, a gente trabalhou numa área, uma área bem carente na cidade de Manaus, e que é uma área que tem, como Manaus, de uma maneira geral, tem grandes problemas de saneamento básico. O Brasil inteiro, não é privilégio da Amazônia, não é privilégio do Brasil, não tem um problema de saneamento básico grande. Então, nessa área a gente tinha muito um mosquito chamado Culex, que é o pernilongo que enche o nosso saco à noite, aquele mosquito mais amarelado, né? Que entra na orelha, né? Ele adora entrar na orelha. Ele mesmo, esse mesmo. Então, essas áreas, por não ter saneamento básico, esse mosquito se cria em lugares onde tem bastante matéria orgânica em abundância. Né? Então, quer dizer, então onde você vai ter esgoto correndo ao céu aberto, ou que cai em grandes bueiros que são levados para os rios, igarapés, seja o que for, você tem muito mosquito. Você tem adensamento da população, porque é uma área carente, você tem moradias deficientes, falta de abastecimento de água, você tem tudo ali, e você vai ter muito Culex. E nessa área que a gente trabalhava monitorando os Aedes, nas nossas águas de controle que a gente controlava, não foi só botar a estação disseminadora, né? A gente tem todo um trabalho de controlar, saber se está diminuindo a população ou não. A gente também via a presença dos Culex nas nossas estações de controle. E quando a gente botou a estação disseminadora nessa área, a gente viu a diminuição de Culex nessas áreas, né? E aí a população começou a falar, olha, que ótimo que vocês estão fazendo. A gente quer que vocês coloquem isso mais aqui. Aí a gente soube até, né? A gente sabia logicamente que não era por causa do Aedes, era por causa do Culex. É um efeito colateral muito interessante. Porque eu tinha um aluno que fez um trabalho de iniciação científica, coletar quantos Culex tem na área lá, era 500 picadas por noite, 500 bichinhos por noite, assim, que a gente encontrava nas casas. É muito bicho picando. O pessoal não dorme direito. A Né? sensação Você imagina, de realização de um você tirar pesquisador... mosquito assim, o cara fica contente, né? E a população começa a ver efeito. É uma coisa muito imediata. É muito imediato. Porque a dengue, a chikungunya, assim, você, ao longo do tempo, vai ter uma diminuição de casos. É um efeito importante, concreto, mas ele é mais diluído em termos de percepção. O mosquito te picando à noite, o efeito é imediato. A população reconhece aquele efeito Ela imediatamente. reconhece a ausência, né? E é uma questão importante também de saúde, né? Claro. A próprio bem-estar das pessoas. Se puder colaborar nesse sentido, é um excelente resultado. A gente consegue ver isso, que as estações disseminadoras, elas acabam também dando um impacto naqueles mosquitos que são esses Culex, que vivem dentro de casa. E nessas áreas onde tem muito dengue, essas áreas são características de ter mais transmissão de dengue.
É claro, dengue é uma doença super democrática, né? O Rivaldo fala isso sempre, né? Ela dá no pobre e dá no rico, mas é claro, no pobre o efeito é muito maior por Claro que causa é. da dificuldade do acesso daí à quantidade de mosquitos. Então, quer dizer, as estações disseminadoras até dão uma ajudada também nesses outros. É muito Na- interessante. A nessas mira outras no Aedes, questões. mas atinge várias outras É. possibilidades de Com combate, né? certeza. A gente está caminhando já para o final aqui da nossa conversa, então já convidando vocês para uma rodada final, assim, de futuro, né? A gente está nesse momento, acho que vale sempre trazer, né, esse momento histórico, quando a gente grava o podcast, a gente está num momento em que as vacinas estão começando a ser aprovadas, começa a se ter também uma esperança, uma expectativa em cima das vacinas, mas como é que vocês veem o vir a ser dessa questão do combate à dengue, né? Porque tenho ouvido também muitos especialistas falando que a vacina não é a bala de ouro, que não adianta tomar vacina e achar que vai acabar o problema, né, Luciano? Como é que você percebe o futuro? Eu acredito muito nisso que o Sérgio já comentou com relação a um controle integrado, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, né, poderíamos usar as estações disseminadoras em algumas áreas, a Wolbachia também em outras, dependendo das condições, né, das regiões do Brasil, situações de conseguir chegar à vacina, por exemplo. Então, por exemplo, áreas que a vacina não consiga chegar, talvez a Wolbachia seja uma solução, estações disseminadoras. Eu acho que tudo isso tem que ser estudado, né, mostrando evidências e aplicado, né, para a gente, e também tem todo um trabalho aí de décadas também de conscientização da população, né, Nas escolas ano, também, né, Luciano? exatamente. O público infantil é muito multiplicador, né? Exatamente, a gente teve um trabalho bem interessante isso com escolas, a gente fez um trabalho de liberações comunitárias, as crianças em casa produziam, faziam Olha que barato. um jeito de soltar os mosquitos e aí iam registrando. Tem professores que colocaram no currículo das crianças uma disciplina para controle de dengue, E você falar está sobre o estimulando um ambiente. jovem cientista também, né? De repente, essa Exatamente. criança se Eu acho reconhece sim. ali, vai querer fazer A pesquisa. gente tem vários depoimentos sobre isso, Olha as que crianças legal. querendo, depois de verem esse trabalho, querendo virar cientistas da Fiocruz, por exemplo. E eu fico imaginando, como eu estava falando ainda há pouco, assim, a realização de um pesquisador quando ele está trabalhando em algo que muda tanto a vida da saúde coletiva, né? Como eu abri o programa falando, porque é um martírio de décadas no Brasil, apesar do Aedes já estar aí circulando desde sempre, né? Mas nas últimas décadas isso realmente se tornou algo muito grande, né? E a gente espera que nas próximas décadas isso fique só na história, né, Sérgio? Eu acho que essa questão da educação hoje, e com o apoio das mídias sociais, e as crianças já nascem praticamente com celular hoje em dia, já têm acesso. Eu acho que eu tenho esperança, né, que a gente vai ter uma geração muito mais proativa nesse sentido da saúde para isso, porque tem mais informação, é claro, informação com cuidado, informação correta, isso é importante, isso é outro ponto. Mas eu acho isso fundamental. Eu tenho esperança de que essa interação entre a população e a comunidade está mudando, vai mudar mais. Porque o que a gente vê até agora é sempre... a gente anda muito no campo, né? Então a gente sabe, o cara fala assim, olha, eu limpo o meu terreno, o problema é o terreno sempre do vizinho. Todo mundo acha que o problema é o terreno do vizinho. E a gente sabe que a maioria dos focos de mosquitos estão dentro das casas, mais de 70%. Aí a gente encontra o problema de que a gente vai bater na porta das casas. Hoje em dia a gente tem áreas que tem problemas, é claro, óbvios de segurança, que as pessoas não querem abrir as portas Exato. mais, ou que as pessoas estão trabalhando. E não estão Tem em casa. complexidade. Não tem ninguém em né? Não casa. dá para resumir Então tudo, é né? complicado. Então, essas coisas eu acho que vão começar a melhorar com as pessoas tendo mais cuidado com as casas. Eu tenho esperança nisso. E sabendo que o mosquito sobe de elevador, né? Que já me disseram. Claro. Sim. Vai. Sobe de elevador. Sobe com Então não vem, vento mora em também. prédio, Com sobe vento com leva. vento. Exatamente. Agora, Mora em vai. prédio, não Mas preciso fazer nada. deixa eu fazer uma perguntinha Por antes de favor, terminar, né? sempre, Sempre Silvana. incomodando com uma última pergunta. Não incomoda nunca. Então, a gente pode ter aí uma estratégia que é de contaminação dos mosquitos para que eles não transmitam a dengue. A gente pode ter uma estratégia de contaminá-los com larvicida, né, para que eles não se reproduzam. Mas a gente pode ter vacina, né, como já estamos tendo.
Mas ainda está valendo a máxima do evitar a água, de limpar o potinho, de cuidar da casa, ainda está valendo. Essa é a Tudo ao número mesmo um. tempo agora, Continua sendo a número 1. Essa é a número 1. Sempre. Que a gente pode... É importante lembrar disso, não é? Claro. Todo mundo tem que fazer seu a dever de casa. velha estratégia continua sendo. Então, a gente está correndo atrás de tecnologia, desenvolvendo. Eu acho que dá um orgulho para a gente saber que a gente tem capacidade de desenvolver estratégias, né, de testar, disso já está aí sendo colocado nos municípios, de que isso tem oportunidade de vir atingir a população mais amplamente no Brasil. Mas isso tudo para remediar algo que é muito mais simples ainda, que é o do cuidado mesmo com os veículos de transmissão. É isso, né? Isso é um controle também, não? Isso é o controle Mecânico, esse é o primeiro físico, controle. Simples, que cada um pode fazer a sua parte. E assim, para além dessa esfera individual, assim, acho super importante estar fechando o programa com essa fala, sabe, Silvana? Porque assim, além desse controle individual que sim, cada um de nós precisa fazer, é lembrar que saneamento básico é emergência, né? E cuidar do clima, e cuidar do meio ambiente. O Aedes está aí para dizer isso. Olha, vocês vão resolver esse problema, mas eu vou daqui a pouco criar um outro. Porque do jeito que o meio ambiente está sendo tratado, a tendência é essa, né? De vocês estarem sempre correndo atrás para poder resolver essas questões. Olha, que conversa boa, super informativa. Né, Silvana? Excelente. Adorei mesmo. Acho que dengue é um assunto de utilidade pública sempre, né? Então, quero agradecer muitíssimo, Luciano, Sérgio, pela participação de vocês. Agradecer o privilégio de estar aqui de novo com Silvana, sempre com umas contribuições maravilhosas. E essa edição do Integra Podcast termina aqui. O Integra é um produto da parceria entre o Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, a Fiocruz, o Conselho Nacional de Saúde, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde do Ministério da Saúde e que conta com o apoio da OPAS Brasil e da FENAFAR. Olha quantos apoiadores e que também estão continuamente apoiando a pesquisa e a ciência, né, para tudo isso que a gente está trazendo. Você encontra os livros e os demais produtos do Projeto Integra e ouve todos os episódios das 3 primeiras temporadas no farmacêuticos.org.br/integra e no Spotify ou no canal do Instituto Infar no YouTube, /infar. Acessa lá, compartilha com quem você acha que precisa conhecer essas informações e aproveita para seguir a gente no Instagram, em todas as redes sociais. A gente fica por aqui e você não perde o próximo programa porque tem sempre muita informação importante para você. Até a próxima. É isso. É isso.